Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Como tá todo mundo? Tudo bem? Hoje vamos ter um bate-papo super agradável. Tá falando com vocês sobre mitos e verdades do mundo do vinho. Tenho certeza que todo mundo tem uma série de dúvidas, que acreditam em determinadas coisas que não são verdade. Então vou estar aqui hoje para estar conversando e estar explicando um pouquinho para vocês. Então, ó, já tô com a minha tacinha na mão. Quem está aí com a tacinha? Vamos brindar. Rosalvo, um brinde. Kildare, tudo bem? Boa noite, Ju. Tereza Cristina, Paulo, meus alunos já estão aqui comigo. Que bom, queridos. Vamos começar esse bate-papo falando sobre: será que o vinho mais velho, ele é melhor? Eu preciso envelhecer tanto, esperar por tanto tempo para degustar esse vinho? O que vocês acham, hein? Já começam a comentar aqui comigo. Ju, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Marcelo Labrazuna, Simone, ó, meus alunos estão aqui comigo. Isso aí, hein? Tô gostando de ver. Amanhã a gente tem aula. Inclusive, até queria comentar isso, que eu tô recebendo muitas mensagens sobre o curso, perguntando quando vai ser a próxima turma. E setembro eu tô abrindo a segunda turma, então se preparem, continuem aqui assistindo, compartilhe a live com os amigos, toca no coraçãozinho pra gente estar indo aí pra esse algoritmo, não tá barrando nossa live, pra todo mundo estar assistindo, que eu tenho muita coisa boa pra gente conversar, ok? Então, o primeiro tema da nossa live de hoje: vinho mais velho, quanto mais velho é melhor. O que vocês acham, hein? Bem, primeira coisa que eu posso falar pra vocês: a Úrsula tá aqui, obrigada, querida, falou um curso maravilhoso, que bom que tá gostando. Rosângela também, boa noite, querida, muito bom. Ó, o pessoal do Manjericão lá de Teresópolis, Chile, hein? Que delícia, gente. Bem, então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que é muito importante: cada vinho tem a sua proposta, tá? Cada vinho tem um perfil. Então tem que tomar muito cuidado com essa história de quanto mais velho melhor. Pode até ser, mas você precisa entender qual é a proposta do vinho. O vinho, quanto mais velho melhor, vai ser para um vinho de guarda. Ou seja, ele precisa de determinado tempo guardado na garrafa para ele estar evoluindo, para ele estar apurando, para os taninos, aquela sensação de amarrar a boca não existe mais. Então você vai ter mais elegância, não vai ter potência. Então isso é bacana para o vinho de guarda e isso é muito bom para o vinho quanto mais velho melhor. Só que se a proposta dele é ser um vinho jovem, você tem que consumir ele rápido. Então assim, o mercado já te dá dicas, você já tem algumas noções de tempo que você pode seguir. Só que assim, toda regra tem a sua exceção. Então não adianta falar que, olha gente, para um vinho jovem, o ideal é você estar consumindo ele entre 2 a 5 anos. Só que aí você tem um Beaujolais Nouveau que você pode degustar em até 1 ano, um vinho verde que quanto mais fresco melhor. Aí você de repente vai ter um vinho jovem, que teoricamente é jovem, e vai estar 6 anos e você vai degustar, ele vai estar ótimo. Então assim, precisa provar. Tá? Vocês não podem ficar nesse achômetro. É claro que te dá uma dica na hora de você comprar um vinho. Poxa, se você já sabe que um vinho jovem é entre 2 a 5 anos, será que vale a pena? Nós estamos em 2020. Será que vale a pena eu comprar um 2014? Vamos evitar, né? Agora, nada impede de vocês entrarem no site da vinícola, ler qual é a recomendação do produtor, olhar no contrarótulo para ver se tem alguma indicação. Então assim, tudo vai ter exceções. Então eu não gosto de simplesmente a gente condenar o vinho olhando o rótulo e falar, tá velho. Aí viu que é de rolha, sabe? Tem muita coisa, então a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente só vai criar repertório, ou seja, a gente só vai chegar no nível que a gente quer de entendimento de vinho provando. E para isso você tem que se dar a oportunidade também de errar, tá? Então vamos lá para o que eu posso dar para vocês de indicação de tempo. Um vinho jovem, no geral, de 2 a 5 anos. Um vinho reserva, você pode guardar ele entre 6 a 10 anos. Um Gran Reserva, de 10 a 20 anos. Um vinho de guarda, de 15, 30, 50 anos. Vai depender do vinho. Então, assim, o vinho, eu costumo sempre comparar com uma pirâmide.
Você tem a base, os vinhos mais jovens, os vinhos mais frescos, os vinhos mais leves. Depois você vai para o intermediário dela, ou seja, vinhos de médio corpo, vinhos que vão durar mais, uns reservas. Você vai para um Gran Reserva, um vinho mais especial, e você chega no topo da pirâmide, que é um ícone. Então eu vou tentar dar um exemplo para simplificar isso. Eu vou numa loja especializada, gosto de vinho da Itália, quero pegar uma referência, vou para a região da Toscana e vou comprar um Brunello de Montalcino. Um Brunello de Montalcino não é um vinho para ser consumido jovem. É um vinho que o ideal seria eu aguardar ele um tempo para estar degustando ele. Então vamos colocar lá 10 a 20 anos. Aí eu comprei ele, tô aguardando 10 anos. Putz, será que eu tenho que esperar completar 20 anos para abrir essa garrafa? Será que eu vou viver até lá? Sabe? Então, assim, a gente tem que viver como se a gente não tivesse o amanhã, sabe? A gente tem que estar aproveitando cada oportunidade. Então, é claro, poxa, se eu tô em 2020, eu comprei um Brunello, safra 2015, poxa, vou esperar um pouquinho, né? Não preciso. Mas caramba, eu tenho uma comemoração, é meu aniversário de casamento, aniversário da minha irmã, da minha mãe, eu não sei quando eu vou... Abre, sabe? Mas assim, o ideal não seria. Agora, aí o Rosso de Montalcino, que é feito da mesma uva do Brunello, só que o enólogo, que é a Sangiovese Grosso, só que o enólogo identifica que essa uva não tem um potencial de envelhecimento igual ao Brunello. Aí ele vai fazer o Rosso de Montalcino, um estilo mais fresco, mais jovem, você pode beber ele rápido. E aí o nome confunde, Rosso de Montalcino, Brunello de Montalcino. Então, quer dizer, a gente tem que pegar o nosso telefone, se a gente não conhece ainda, pega o telefone, conecta a internet, lê rapidinho, manda uma mensagem para algum especialista, me manda uma mensagem, me pergunta, não tem problema. Mas assim, a gente só vai conseguir chegar lá realmente fazendo esses testes e entendendo a proposta de cada vinho. Então a gente tem que saber quais são os ícones das vinícolas, quais são os ícones, as referências de cada região. Então aqui eu tô na Itália, poxa, o Brunello na Toscana, um Chianti clássico na Toscana, um Barolo no Piemonte. Ah, e a Sicília, qual é o ícone? Qual é a vinícola que você quer degustar? Né? Então você vai procurando dentro de Portugal, imagina, na região do Douro, tem os Gran Reservas, os reservas de cada vinícola. Então quer dizer, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, Peramanca, Barca Velha. Isso são os ícones, né? Então eu vou degustar rápido? Não. Mas eu também não preciso esperar 30 anos para estar degustando eles. E com isso vocês vão entendendo, vão estar buscando as informações. Então, outra dica que eu quero dar dentro desse tema de quanto mais velho o vinho, melhor, né? Interrogação. Quando a gente degusta um vinho, daqui a pouco eu falo do vinho que eu estou degustando, fiquem tranquilos, nós temos os aromas primários, os secundários e os terciários. Então, o que é isso? Os aromas primários são os aromas provenientes do processo de fermentação, que o açúcar da uva se transformou em álcool. Então, eu vou cheirar o vinho. Então, teoricamente, eu tenho aromas de frutas e de flores, um aroma proveniente do terroir, nada além disso. Então, muita fruta, muita flor. Aí eu vou cheirar e falo assim, esse vinho tem aroma de morango. Eu coloquei morango no vinho? Não, é proveniente do processo de fermentação. O vinho é um fermentado de uva. Então, tudo que está aqui dentro é proveniente da uva. Essas sensações aromáticas são provenientes da uva. Então, não coloquei morango, não coloquei framboesa, não coloquei nada aqui além da uva. Então, o aroma primário é proveniente da fermentação. Se fosse um vinho envelhecido em barris de carvalho, que no caso o vinho que eu estou degustando agora não é, eu teria aromas secundários, que aí são os aromas provenientes do contato do vinho, do líquido, com as paredes da barrica. E aí eu tenho outras notas aromáticas, a baunilha, especiarias. Então, quer dizer, dependendo do... de nada, imagina, é um prazer estar conversando aqui com vocês sobre isso, tá? Podem me fazer perguntas, mas eu tenho muita coisa para conversar com vocês hoje. Mas então, esse contato do líquido com a barrica, você vai estar captando aromas secundários. Então, não são mais os aromas provenientes do terroir, da fermentação, já vão ser outras notas aromáticas que esse contato do líquido com a barrica
vai estar te passando. Então, baunilha, especiaria, chocolate, fumo, defumado, enfim, N aromas. E aí nós temos outra categoria, que são aromas terciários. Esses aromas terciários que são os aromas provenientes da guarda do vinho. Ou seja, o vinho já vai ter sido engarrafado, a vinícola acredita que ele precisa ficar tempo estagiando, pegando mais aromas antes de ir para o mercado. Então assim, pessoal, cada vez mais o mercado do vinho, ele tá tão dinâmico que ele coloca no mercado o vinho já praticamente pronto para o consumo. Então essa coisa de você comprar o vinho, de repente para você guardar em casa 10, 20 anos, isso já está sendo um pouco acelerado dentro da própria vinícola, que eles já querem vender o vinho quando ele está no seu momento. Imagina você comprar um vinho bebê e falar, nossa, o vinho tá duro, o vinho tá muito encorpado, eu não tô conseguindo beber, e falar que o vinho é ruim. Não, porque você abriu no tempo errado. E aí você não sabe qual é o tempo. Então as vinícolas também estão fazendo esse trabalho de cada vez mais estar vendendo vinho pronto, tá? Para o consumo. É claro que tem as suas exceções, é claro que tem vinhos que você vai comprar, você vai ter que guardar. Mas assim, não se prendam muito disso. Ai, qual é o tempo? Sabe? Isso daí você com o tempo você vai pegando. Então, só voltando aos aromas terciários, é o aroma, o famoso buquê. As pessoas falam assim, esse vinho tem o buquê de quê? Tem o aroma de quê? Mas buquê só se refere ao aroma terciário, que é o aroma da guarda. Então você vai ter uma nota mineral, uma nota combustível, uma nota terrosa, de repente até aroma de trufa. São aromas tão diferentes, aromas que podem ser até oxidativos, um aroma animal. E aí eu pergunto, será que você gosta desse aroma? Será que você gosta dessa característica? Então não adianta você guardar por muito tempo o seu vinho na adega se você não sabe se vai gostar desses aromas. Eu gosto de um aroma mais fresco, eu gosto mais de fruta. Então tem que beber um vinho mais jovem. E aí você só vai saber disso também degustando. Então é claro que todo mundo aqui, a gente está comprando vinhos do dia a dia, vinhos mais jovens, mas com certeza em um determinado momento você vai se dar a oportunidade de degustar um grande vinho. E a partir daí você vai perceber isso e você vai apurando o seu paladar. Sabe, a gente não gosta de comida japonesa no primeiro momento, a gente não gosta de salada no primeiro momento, a gente não gosta de café no primeiro momento. Com vinho é a mesma coisa. Você vai evoluindo o seu paladar e daqui a pouco, essa coisa de repente de muita fruta, muita flor, você também você vai acabar ficando enjoado, você vai querer algo novo, você vai querer algo diferente. Então também isso de toda hora comprar o mesmo vinho não é legal, você enjoa. Então você tem que estar toda hora buscando coisas novas. Deixa eu só ver aqui um comentário rapidinho. Deixa eu ver. Oi, Paulo, tu tá aqui comigo, que querido. Ana, tô saboreando um camarão na brasa com Sauvignon Blanc. Nossa, Ana, que delícia. Então, só para voltar nessa coisa do quanto mais velho melhor e tempo, a gente precisa entender os perfis de cada vinho. É um vinho de guarda? É um vinho uma proposta jovem? É um vinho intermediário? É um vinho reserva? Então, assim, esses nomes já te dão escalas de níveis de vinho. Então, por exemplo, reservado. Apesar de ser um nome muito próximo à reserva, já falo do decanter do aerador, Ismael. Reservado é a base da pirâmide, é o vinho jovem, é um vinho do dia a dia, um vinho leve, um vinho frutado. Depois você tem um reserva, um vinho que envelheceu em barris de carvalho ou que teve procedimentos que diferenciam ele. Então, de repente, a seleção das melhores uvas da vinícola, mas no geral, envelhecimento em carvalho. Depois você vai ter um Gran Reserva, um vinho melhor elaborado ainda. Então, quer dizer, é uma escada de qualidade. E aí que tá, se você pega um vinho, entrando no assunto do decanter e do aerador, se você pega um vinho que ele é de guarda, um vinho que está muito tempo fechado dentro da garrafa, 10 anos, 20, 15 anos, você tem que colocar esse vinho para respirar. Você precisa de um decanter ou de um aerador, né? Então, o que é um decanter? Nada mais é do que uma jarra com pescoço longo. Quando você coloca o vinho ali, vai fazer ele respirar. Então, vou fazer uma comparação do vinho com o ser humano. A gente, quando acorda de manhã, a gente não tem que despertar, tem que tomar um banho,
para acordar, para mostrar para que veio, o vinho guardado por muito tempo vai ser exatamente a mesma coisa. Então você precisa fazer com que ele respire. Então você utiliza o decanter ou o aerador para isso, é a primeira função, respirar. E no caso do decanter, você tem uma questão de ter um vinho que não seja filtrado. O vinho ainda tem as borras dele dentro da garrafa. Não faz mal à saúde, mas é claro que de repente você não quer degustar um vinho com nenhum elemento, que dá uma sensação como se fosse uma areia, alguma coisa na boca. Então você vai descartar isso, você vai deixar dentro da própria garrafa e você vai conseguir separar essa borra do líquido utilizando o decanter. Então você passa com muito cuidado, não adianta também você virar a garrafa de vinho blá, 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 dentro do decanter, não, vai devagarzinho e aí você deixa um dedinho desse líquido com a borra na própria garrafa. É até engraçado que os próprios sommeliers dos restaurantes, eles fazem isso e depois eles bebem esse último gole porque é maravilhoso, tem mais intensidade, geralmente são grandes vinhos caros, então até oportunidade, né? Ele degustou o primeiro gole, viu que o vinho tá bom, mas também vai ficar um dedinho na garrafa, então o sommelier termina, então isso é muito bacana. Tá? Então, pessoal, para você saber quando que o vinho tá pronto, né? É o auge dele de sabor, ou seja, é quando realmente ele tá naquele ponto maravilhoso. E como que você sabe disso? Você pode ler ali a biografia que tá te indicando que o vinho você pode guardar por tanto tempo, mas é só provando. Então, eu sei que é difícil, não é fácil, mas vocês precisam estar provando. Até vou usar aqui uma frase do Robert Parker. Robert Parker é um cara que ele é um crítico de vinhos. Ele degusta vinhos do mundo todo, as vinícolas mandam vinho para ele e ele dá pontuações. Então, uma referência, geralmente as pessoas consultam muito. Tem pontos no Robert Parker. A partir de 90 pontos no Robert Parker, é um vinho maravilhoso. Enfim, é muito subjetivo isso, é a opinião dele, mas ele sem dúvida é um cara que entende muito de vinho. E essa coisa do quanto mais velho melhor, ele tem uma frase que eu vou ler aqui que é fantástica. Ele fala assim: uma longa guarda é um exercício de futilidade. E aí eu acho sensacional, porque não adianta você guardar por tanto tempo um vinho, se Deus me livre e guarde acontece alguma coisa, você não provar aquele vinho. Então é claro, você tem uma super adega, você vai ter grandes vinhos na sua adega, você vai ter essas coisas dos vinhos de guarda, você vai ficar guardando durante muito tempo, é claro que existe isso. Mas se você não tem isso, você tem uma adega pequena, você tem poucos rótulos, gente, vamos degustar, sabe? Não perde tempo. Então, para uma pessoa que tem isso como ritual, de repente que nem uma obra de arte, que vai comprar vinhos muito caros, é claro que isso funciona, isso tem o seu respeito, eu jamais vou estar falando que você não deva fazer isso, mas você precisa entender qual é a proposta. Então não adianta você pegar um vinho jovem e guardar por muito tempo, e não adianta você pegar um vinho que é de guarda e degustar ele também fora do momento. Você precisa entender esse momento, você só vai entender praticando. Imagina, você compra um vinho caro, você guarda, quando você abre, ele já passou. Vai ser uma decepção danada, né? Então, cuidado com isso, tá? Antes de passar para o próximo tópico, deixa eu até ver se eu falei tudo em relação a isso, acho que sim. Queria falar do meu vinho, vou virar a câmera para mostrar para vocês o rótulo que eu estou degustando, só um minutinho. Ai, meu Deus, eu sempre me embolo. Tá aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Las Lanzas, olha que rótulo lindo, gente. Las Lanzas Red Blend. E aí eu já entro num detalhe muito bacana em relação a isso. Vinho de assemblagem. Bem, olhando para esse rótulo, o que vocês acham, hein? Vocês acham que esse é um vinho de guarda ou é um vinho jovem? O rótulo dá muita dica, gente. Então é claro que é um vinho jovem, né? Tem um rótulo muito moderno, um rótulo colorido, então já mostra isso. Poxa, me prova aqui, eu devo ser algo fácil, descontraído. Então, isso é bem bacana. E aí tá escrito blend, né? Então, esse vinho se chama Las Lanzas. Ele é um blend, é uma assemblagem, é uma mistura de 3 uvas, tá? Malbec é a predominância, ele é argentino, então no geral, né, quando tiver um blend, a predominância vai ser Malbec.
Cabernet Sauvignon, que é uma outra uva que é fantástica, que se adaptou muito bem na Argentina, e Bonarda, que é uma uva fantástica também na Argentina. Então é um blend de 3 uvas que se adaptaram muito bem ao terroir, 3 uvas que proporcionam vinhos maravilhosos. E aí eu te pergunto, o vinho de assemblagem não presta, mistura de uvas não presta, o que presta é o varietal 100% Malbec. Por quê? Não tem isso, gente. A assemblagem, pelo contrário, eu acho até que torna o vinho mais especial no sentido de reunir as melhores características de cada uva. Então tem a Malbec, que é uma uva muito potente. Ela tem notas específicas, de repente uma ameixa, uma fruta negra. Aí chega a Cabernet Sauvignon, que é uma outra uva potente, mas ela já pode dar uma nota de fruta vermelha, ela vai ajudar na estrutura. E chega com a Bonarda, que é uma uva mais redonda, que de repente vai ajudar na acidez, com uma nota floral. Você compõe esse vinho e fica muito mais interessante para a proposta que é um vinho jovem, um vinho sem madeira. Aqui prevalece a nota frutada. Então, quer dizer, você consegue compor tão bem um vinho que aí as pessoas ficam com preconceito. Um blend não presta, uma mistura de uva não presta. Gente, para com isso. Olha, os ícones, os principais vinhos ícones do mundo são de assemblagens. Você está em regiões que não é permitida a irrigação, que de repente você pode perder uma safra inteira. Então você consegue compor com outras uvas, equilibrar esse vinho, equilibrar o tanino, tirar essa sensação de amarrar, sabe? Então é muito interessante. Esse é o meu grande medo de morrer e deixar meus vinhos para bebedores ocasionais. É o que gosta de vinho suave e colocar açúcar nele. Sensacional, Paulo. Eu concordo com você, tem até pouco tempo saiu um texto, um vídeo sobre Matthew Sacarolha, né, contando exatamente isso, que o cara ele tinha uma adega milionária, guardava por tanto tempo os vinhos, a esposa nunca compartilhou com ele porque não entendia, ele morreu, a esposa casou com um rapaz jovem, bebeu a adega toda, festas e não sabia nada o que significava aquilo. Então quer dizer, não tem sentido, né? Então guardem, assim, aproveitam as ocasiões especiais, as datas comemorativas, abrem vinhos especiais e no dia a dia vocês tomam uns vinhos mais jovens, mais leves. Então repete o nome do vinho, Paula. Olha aqui o que eu tô degustando, né? Vou mostrar de novo o rótulo. Las Lanzas Red Blend, tá? Ele é uma assemblagem de 3 uvas, predominância de Malbec, Cabernet e Bonarda. Então, pessoal, não começa a criticar o vinho porque a assemblagem, porque a varietal, é o estilo de cada vinho. Tá? A Europa trabalha muito com assemblagem, o Novo Mundo gosta dos varietais, mas isso já vem mudando, tem muita coisa. Tem em Recife? Tem sim. Qual é o nome, gente, do local em Recife? Meu Deus. Caramba, deixa eu ver se eu consigo lembrar e eu passo. De repente pode me mandar um direct que eu já respondo, que agora de cabeça eu não tô lembrando, mas eu mando um direct que eu te respondo. Se eu lembrar aqui, eu já volto. Quantos dias vinho aberto pode ficar aberto na geladeira? Então, gente, olha, isso tem que tomar cuidado, tá? O vinho, o ideal é que você abra e degusta ele no momento, tá? Deixa eu aproveitar e dar um golinho no meu vinho, que eu tô falando muito. O ideal é que você deguste ele no mesmo dia. Se for para guardar para o dia seguinte, tenta utilizar o auxílio de uma bombinha que se chama Vacuvan. Você tira o oxigênio, tem uma rolha do próprio Vacuvan que você guarda, deixa na geladeira. Se for screw cap, é ótimo. Mas aí você já tem o cuidado de repente você servir e fechar logo. Não deixa o vinho muito aberto, não. Então eu diria que é pro dia seguinte. Agora, se por exemplo for um vinho do Porto, um vinho de sobremesa, já vai durar de repente 20 dias, um mês na geladeira. Mas se forem os vinhos tranquilos, você tem que consumir ou no dia ou no máximo no dia seguinte. Tá bom? Ó, o Paulo aqui tá falando, os vinhos portugueses, eles têm uma mistura, utilizam muito mistura de uvas, exatamente isso. Às vezes até as vinhas dos vinhos portugueses são misturadas, são misturas de uvas que eles nem têm interesse em saber qual é a uva. E aí, e aí o que acontece?
Algumas uvas vão ter o tempo de maturação perfeito, outras não, mas essa mistura faz com que o vinho se equilibre, tá? Ah, Ieda, tô tomando Barão de Petrópolis, que bacana. É um vinho, aqui, na realidade, o pessoal do Multimix fechou uma parceria, né? E engarrafou um vinho com o nome da cidade de Petrópolis, então muito bacana. Tem o Jovem, o Varietal, que é o Classique, se eu não me engano, tem o Reserva, é um vinho também muito interessante. Paulinha, e os vinhos single vineyard? Sempre que você lê no rótulo single vineyard, significa que é de um único vinhedo, é um vinhedo específico. É muito comum hoje, apesar de você estar escrito assim no rótulo, Cabernet Sauvignon. O enólogo ele pode pegar Cabernet Sauvignons de diferentes zonas da vinícola. Então ele faz um blend de Cabernet Sauvignon, que é a mesma uva, mas ele pega de terroirs, microclimas diferentes. E um single vineyard é de um único vinhedo. Geralmente é uma coisa muito especial, tá? Que geralmente é uma proposta da melhor parcela do vinhedo. Então já são vinhos mais especiais, é muito bacana. Bonarda é originária da onde? Da Itália, tá? E no Brasil, aqui o Novo Mundo tá utilizando demais. E assim, lá na Itália não conseguiria fazer um vinho tão especial e tão emblemático, 100% varietal, como na Argentina e aqui no Brasil, que está se dando muito bem. Vou para o próximo tópico, então, olha, meia hora falando de um tópico, eu tenho tantos mitos e verdades, vamos ver se eu consigo acelerar aqui para a gente não perder nada, qualquer coisa continua mandando aqui, tá, pessoal, se eu não conseguir acompanhar, que eu vou respondendo. Próximo tópico, graduação alcoólica. Adoro esse tópico, porque sempre tem alguém falando de, eu só compro vinho de 13 a 15% de graduação alcoólica. Os melhores vinhos são 14,5% a 16%. Deixa eu olhar as lágrimas do vinho para analisar o vinho. Olha, não tem muita lágrima, esse vinho não é interessante. Gente, pelo amor de Deus, esquecem isso. A graduação alcoólica, pessoal, te dá uma dica do perfil do vinho, do estilo do vinho, da proposta do vinho. Então vamos lá. De repente você pega um vinho de 12, 11, 12, até 13% de graduação alcoólica, ele é considerado um vinho leve. Quanto menor a graduação alcoólica, ele provavelmente vai ter até um toque de doçura, porque a fermentação vai ser interrompida, a levedura que come o açúcar e que transforma em álcool, ela vai morrer, ela vai parar de agir e com isso pode ser que fique um açúcar residual, tá? Então por isso que às vezes no rótulo vai estar escrito meio seco, não significa que seja doce, mas você vai ter uma sensação de doçura na boca, então ele não vai ser um vinho 100% seco, mas no geral é muito fresco, tem uma boa acidez, então são vinhos muito interessantes. Já falo das lágrimas, não se preocupa que eu não vou deixar passar isso não, tá? Então assim, como o Jorge tá falando aqui, o meu caso, adoro vinho com graduação alcoólica acima de 14. O Jorge já sabe o que agrada a ele. Então, isso vale também muito pro nosso gosto pessoal. Mas por isso eu não posso dizer, ou o Jorge falar assim, os melhores vinhos são 14%. Não. De acordo com o meu paladar, eu prefiro vinhos a partir de 14% de graduação alcoólica. Então essa é a diferença, como a gente lida com isso. Eu tenho amigos que eu chego na casa deles e me recebem já com vinho de 15% de graduação alcoólica, porque eles gostam de vinhos fortes. Mas eu, Paula, prefiro começar com vinhos mais leves. O vinho realmente é a minha bebida. Então eu gosto de beber, ficar degustando o vinho com calma, gosto de ir passeando por estilos. Então eu não vou começar com vinho de 15. Eu vou preparar o meu paladar para um vinho de 15, para uma refeição, para o meu prato principal, que com certeza vai ter estrutura, porque para sustentar esse vinho eu preciso de estrutura. Agora, antes disso, eu vou iniciar com um vinho mais leve, tá? Então, olha, até 13%, 12,8%, 12,9%, 13%, você tem ali um vinho que basicamente vai ser leve, tá? Dos 13 aos 14,5, você vai ter os vinhos... 14,5 não. Dos 13 ao 14, você vai ter o vinho que é considerado de médio corpo. Que eu, Paula, sou apaixonada.
são os vinhos que eu acredito que sejam os vinhos gastronômicos, são vinhos que combinam com diferentes estilos de comida, então passeiam desde pratos mais leves a pratos encorpados, tem tanino, tem acidez, quer dizer, são vinhos muito especiais. Na minha opinião, tá? Então, o que eu tô dizendo não significa que são os melhores. Pro meu gosto, da Paula Brazuna, de 13 a 14, vinhos de médio corpo, elegantes, complexos, não significam que sejam bobos, não, são vinhos complexos, que têm uma qualidade aromática muito interessante, tem estrutura, tem intensidade. Então, eu gosto do 13 a 14. E aí, a partir do 14,5, você já vai ter vinhos que são considerados encorpados, vão ter mais presença de álcool, mais peso de boca, mais estrutura. E aí é que tá a grande questão, gente. Você não pode, então, comprar o vinho a 14,5 que é encorpado. Às vezes, a vinícola faz um trabalho tão especial que o que eu tenho escutado que eu tenho degustado de vinhos de 14,5 de álcool, que você coloca na boca, o vinho é tão equilibrado, tão redondo, que eu falo, caramba, se eu estivesse fazendo uma degustação às cegas, eu jamais diria que esse vinho era 14,5 de tão equilibrado. Então, assim, não condene o vinho pela graduação alcoólica ao ponto de você deixar de comprar um vinho pela graduação alcoólica. Você precisa conhecer o vinho. Deixa eu até ver aqui, ó, o rótulo que eu estou degustando é 13%. Então, ele é muito equilibrado, tá? E em relação às lágrimas, o que acontece? Quando você gira a taça e você para, vai começar a descer lágrimas. Eu não sei se... aqui dá para ver um pouquinho. Quanto mais rápido essa lágrima desce, é menor o teor alcoólico. Então, por exemplo, esse daqui, ó, a lágrima desceu mais rápido. Tem 13%, então, ó, girei a lágrima, ó, vou fazer o caminho dela, ó. Ó, tá descendo. Tô fazendo o caminho dela. 13%. Se a lágrima fosse aqui assim, ó, bem devagarzinho, aqui, ó, percorrendo a superfície da taça, ia significar 14,5, 15. Então, isso não significa que o vinho é melhor ou pior. Significa te dar uma dica de qual a graduação alcoólica. Isso serve muito para uns testes, provas de sommelier, que a gente não sabe qual é o vinho que a gente está degustando. Então, a gente tem que analisar e, a partir daí, a lágrima do vinho te ajuda nesse sentido. Mas você não pode avaliar o vinho pela lágrima, tá? Então, ó, a Nerita aqui tá falando, ó, eu estou iniciando, já percebo que não gosto de vinho forte. Exatamente, é com o tempo que você vai apurando o seu paladar. Qual uma boa opção de vinho, um churrasco em um dia muito quente? Excelente pergunta, Patrick, adoro isso. E aí entra muito nessa coisa da harmonização e das propostas. Gente, o que adianta eu estar num sol de 40 graus fazendo churrasco? O brasileiro adora churrasco. E aí eu penso no Malbec, né, que é uma super uva para uma carne, maravilhoso. Só que, gente, tá quente. Como que você vai aguentar ficar bebendo um Malbec de 14,5%, de 15%, com um churrasco que vai ser uma harmonização perfeita, mas você vai estar suando, vai estar te incomodando. Gente, fica no espumante, fica num vinho rosé, sabe? Não muda isso. Vai ser muito complicado você ficar num calor degustando vinho tinto. Então tenta aperfeiçoar isso, tenta tornar algo mais agradável. Ai, Paulo, eu não gosto de vinho rosé. Experimenta um vinho rosé mais escuro, sabe? Não compra simplesmente o rosé clarinho. Pega um rosé que tenha mais estrutura. Começa a provar ele geladinho. Você vai ver que vai dar uma sensação muito agradável. E o espumante é sempre um brinde, né? Então é refrescante. Então não que faça uma harmonização perfeita, mas vai limpar o seu palato, vai permitir, vai ajudar nessa gordura da carne. Então vai ser muito bacana. Faço o curso com a Paula, é um mar de... Shirley, é um mar de aprendizado. Muito obrigada, querida. Eu tô amando a minha turma. A minha turma é muito especial, gente. Eu tive uma primeira turma, assim, tão bacana. O Joaquim tá aqui também. Joaquim, um beijo. Gosto muito de vinho. Como não ficar alcoólatra? Gente, beba com moderação. A gente tá na pandemia, todo mundo em casa bebendo vinho. Tenta uma tacinha de vinho por dia. Se você quiser ir para a segunda taça, não tem problema. Beba bastante água para se hidratar. E cuide muito da sua saúde, aliado a uma atividade física.
acompanhe as suas taxas para ver se elas estão direitinhas. Se tiver tudo bem, você pode beber a segunda taça, tá? Mas sempre com muita água. Eu tô com meu copão de água aqui, ó. Hidratação é fundamental. Acho que passou uma pergunta aqui. Deixa eu só... Eu, independente da graduação alcoólica, eu gosto de vinhos com menos taninos. Bacana o comentário do Neemias. Ele já sabe o que agrada ele. Então, quer dizer, provavelmente um Pinot Noir, um Gamay, vinhos tintos mais leves, de médio corpo. E assim, pessoal, por exemplo, geralmente uma zona quente, o clima interfere muito na qualidade do vinho, né? Então, se você está numa região quente, geralmente você produz vinhos mais estruturados, e você está numa região fria, você produz vinhos mais leves. Mas assim, dentro dessas zonas, você também tem exceções. Então, é capaz de produzir vinhos mais leves e mais encorpados, mesmo sendo de zonas quentes ou frias. Você tem auxílio de envelhecimento em barril de carvalho ou não. Tem uma série de fatores que ajudam. Existe um nível máximo de graduação alcoólica. Então, no geral, os vinhos tranquilos, a gente vai ter no máximo até 17%, que aí seria um Amarone, por exemplo, que é um ícone também de Valpolicella. A partir daí, você já tem um vinho que é considerado um vinho fortificado, que ele tem adição de aguardente vínica e por isso que ele fica doce, né? Então, o vinho do Porto, por exemplo, ou o Moscatel de Setúbal, ele vai ser mais alcoólico, mas nesse caso foi adicionado. Então, os vinhos tranquilos, eles estão ali de 8, 9,5 até 17, tá? Então, esses são os vinhos, geralmente a graduação alcoólica para vinho tranquilo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Qual queijo vai bem com um bom vinho? Marcos, todos. Todos os queijos vão bem com todos os vinhos. É claro que é engraçado que às vezes a tábua de queijos você tem que tomar cuidado com determinados elementos. Então tem queijos que harmonizam melhor com branco, tem queijos que harmonizam melhor com tinto, e tem queijos que pedem até um vinho de sobremesa, como um vinho do Porto. Então bacana é você fazer um passeio dos queijos. Se você não puder colocar mais de um vinho, escolher um vinho médio. Não ficar no muito leve ou no muito encorpado, que pode ser que crie conflito. Então essa coisa da harmonização de tábua de queijo é bem complicada, não é tão simples não. Mas uma dica que eu dou é você sempre ficar num estilo intermediário para não conflitar. Só se você realmente definir que a sua tábua vai ser de queijos mais fortes ou de queijos mais leves, assim como os frios. Frios mais leves e frios mais encorpados. Mas se você for fazer um passeio, que no geral é isso, nós escolhemos muitos tipos, fica num médio para você não se decepcionar. Inclusive eu fiz um desafio essa semana com a minha turma de harmonização, o pessoal tá adorando a experiência, muito bom. Que bom que você gostou, Marcos, obrigada. Então eu vou passar para o próximo tópico dos mitos e verdades. Vinho rosé. Vinho rosé é muito bacana, porque em um determinado momento se criou um preconceito muito grande com vinho rosé, principalmente por achar que vinho rosé é uma mistura de vinho branco com vinho tinto. E aí você tem o vinho rosé. Nada mais é do que um mito, tá? Se estiver muito quente, abro o vinho e posso deixar dentro do balcão. Querida, vamos lá. É bacana essa pergunta, deixa eu só responder antes de entrar no vinho rosé, que eu adorei. Se for um vinho tinto, tem que tomar cuidado, que o vinho tinto não pode ser gelado. Mas não tem problema algum você pegar um balde de gelo para chegar na temperatura que ele deve ser degustado. E no caso do vinho tinto, dependendo da estrutura, varia de 14 a 17 graus, tá? Então você pode deixar 5 minutinhos ele no balde do gelo e tirar, que você chega na temperatura dele, mas não deixa o vinho tinto no balde de gelo. Agora, branco, rosé, espumante, sempre com um balde de gelo. Se você tiver em casa, auxílio do congelador, serve, volta para o congelador. Tem umas capinhas também agora que mantém a temperatura. Agora, gente, vinho quente não dá. Tá? Ele tem que ser climatizado. E aí, no caso do vinho tinto, você pode utilizar o auxílio do balde, mas não gelem ele, por favor, que ele vai dar uma sensação metálica, não vai ser bacana. Tem muita gente que gosta de vinho tinto gelado. O Pinot Noir, por exemplo, te permite isso. Você pode pegar o Pinot Noir
e deixar ele mais refrescado, quase na temperatura de um vinho branco barricado, então um 14, um 13,5, mas você não pode servir um Pinot Noir a 10%, a 10 graus, por exemplo, tá? Então cuidado com a temperatura do vinho, que eu já vi muitas pessoas falando que não gosta do vinho porque degustou na temperatura errada, e o vinho estava maravilhoso. Voltando ao vinho rosé. Então teve esse preconceito de que o vinho rosé é uma mistura de vinho branco e vinho tinto, e não tem absolutamente nada a ver. Tá? A gente tem no processo de produção do vinho a parte da maceração, que nada mais é que o contato das cascas com o líquido. O elemento corante do vinho, gente, está na casca da uva tinta. Então, se está na casca da uva tinta, a polpa é transparente. Então, acompanhe meu raciocínio. Eu posso fazer um vinho tinto de uva tinta, com certeza. Só vou conseguir se eu tiver uma uva tinta. Agora, eu posso fazer um branco de uva tinta? Posso, é só tirar a casca. E um vinho rosé? Eu vou deixar determinado tempo em contato na maceração, as cascas das uvas tintas. Quando chega na cor que eu quero, eu interrompo e tiro as cascas. Então, você depende desse processo de maceração para estar fazendo vinho rosé. Não é mistura de vinho branco com vinho tinto, tá? Não é mistura. Então, você depende do elemento corante, o elemento corante está na casca da uva tinta. Champanhe francês, por exemplo, você utiliza 3 uvas. E o champanhe branco, tá? O Brut, lá de várias marcas. Você tem Pinot Noir, uva tinta. Pinot Meunier, uva tinta. E Chardonnay, uva branca. E aí faz um vinho branco. Por quê? Não utiliza as cascas. Tá? Então, Paulo, eu posso fazer um vinho tinto de uva branca só se tiver uma uva tinta. Então, é comum você ler assim, vou dar um exemplo, um corte de Shiraz com Viognier. Viognier é uma uva branca, o Shiraz uva tinta. Então, fez um vinho tinto. Por que colocou o Viognier? Porque aquele vinho precisava de um toque floral, de amenizar um pouco a questão da tanicidade do Syrah, da suavidade. Então colocou 3% de Viognier. Quebrou o vinho, mas a base dele é uva tinta. E eu posso fazer um vinho branco de uva tinta. É só eu não utilizar a casca, tá? Então, o vinho rosé tem esse mito. E aí, por isso que tem vinhos rosés mais claros e vinhos rosés mais escuros. Com o tempo, gente, o vinho branco e o vinho rosé vai ganhando cor. Isso é comum. Então, os vinhos, no geral, os brancos e rosés, você tem que consumir eles jovens. Se você pegar um 2019, um rosé bem escuro, pode ser que seja a proposta desse vinho. Então, não significa que seja velho. É bom você entrar no site da vinícola para você verificar que se ele estiver escuro, mas a proposta dele é ser jovem, é porque entrou oxigênio demasiadamente e o vinho envelheceu incorretamente. Agora, se a proposta dele é ser escura, te dá um sinal que é um vinho gastronômico. E aí vai para aquele detalhe de repente ser o vinho rosé para o churrasco. Você vai precisar de um pouco mais de estrutura e não um rosé de piscina, que você vai pegar aquele rosé super transparente, super clarinho. Bem, cidra e frisante. Cidra é um fermentado de maçã, no geral, né? E frisante é um vinho que ele tem adição de gás carbônico, tá? No geral também. Então, você tem cidras maravilhosas italianas, não é só a cidra que tem aqui no Brasil, não. Tem coisa muito boa e muito bem feita. Mas é difícil encontrar no Brasil, geralmente a gente encontra um produto muito barato. E o frisante, geralmente ele é até doce, né? Ele tem realmente a graduação alcoólica baixa, 8%, ficou um açúcar residual e eles adicionam gás carbônico para dar aquela espuma, borbulhar e parar, não é espumante. Porque os vinhos rosés têm um pouco de gás? Paulo, depende do vinho, tá? Não são todos. Pode te dar uma sensação de ser um frisante, de ter uma agulha, depende da região. Por exemplo, a região do vinho verde em Portugal te dá essa sensação, mas não são todos, tá? Não são todos os rosés, de repente foi o que você degustou. No Brasil, os varietais têm que ser 100% da uva ou pode ter 80%, 85% como em outros países? Pode. Geralmente a partir de 85%. Tá? Cada país tem sua legislação. Então, tem países que a partir de 75% permitem dizer que é varietal.
Tem países que é 80, tem países que é 85, então você já pode até colocar no rótulo o nome da uva e no contrarótulo vai estar escrito lá 85 Cabernet e 15 Merlot, mas você pode considerar que ele é um varietal Cabernet Sauvignon. Lambrusco entra exatamente como frisante, é um tipo de frisante que eu acabei de explicar agora, tá? Que tem adição de gás carbônico, geralmente baixa graduação alcoólica e ele é doce, e o nome Lambrusco é o nome da uva que é utilizada. Outro mito, rolha de cortiça. Olha a rolha aqui, a famosa rolha. Aí as pessoas ficam assim, o melhor vinho é de rolha de cortiça. Screw cap, tampa de rosca, não presta nada, é horrível. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Rolha de cortiça significa que é um vinho de guarda, é um vinho que precisa estar guardado, que ele precisa dessa microoxigenação. A rolha é que nem a nossa pele, a gente tem microporosidades, né? Então ele respira beneficamente e o vinho vai evoluir. Se eu tenho uma tampa de rosca, que no caso é screw cap, eu não preciso dessa oxigenação. Eu quero que o meu vinho seja igual do início ao fim, desde quando eu produzi até a hora que eu vou degustar. No geral, a screw cap ela é utilizada para vinhos jovens. Então é muito bom para um vinho branco, muito bom para um vinho rosé, muito bom para vinhos tintos de consumo rápido. Se eu quero um vinho que envelheça, que seja um vinho de guarda, eu vou colocar rolha de cortiça. Se não for, eu vou utilizar a screw cap. Tem países que a screw cap é uma realidade. Então, a África do Sul, a Austrália, Nova Zelândia, até os vinhos deles ícones são com screw cap. E por que isso? Lembra que eu falei no início da live que o mercado já está botando vinhos prontos para serem degustados? Então ele não vai precisar da microoxigenação. Tudo o que precisava já foi feito dentro da vinícola. Então você vai degustar um vinho equilibrado. Então, gente, não condenem o vinho porque não é de rolha. Isso já é muito passado. Você colocando uma rolha no vinho só vai encarecer ainda mais. É a mesma questão da garrafa, da concavidade, do buraco embaixo da garrafa. Isso só deixa o vinho mais caro. São elementos que, claro, que se você tem um vinho especial, você vai colocar uma super garrafa e uma super rolha. Só que isso tá onerando no preço do teu produto final, tá? E essa coisa de cheirar a rolha, isso é para profissional, não é para você ficar cheirando a rolha. Você quer analisar se o vinho tá bom ou se tá ruim? Prova o vinho, cheira o vinho, não cheira a rolha. A rolha, ela vai te dar uma dica se de repente o vinho pode ter sido mal armazenado, se de repente o vinho ele passou por uma diferença de temperatura, estava muito quente, depois ficou muito frio, começou a vazar a rolha, então você vê que o líquido começa a passar. Mas assim, aí eu pego a rolha, vejo ela toda vazada, aí eu já descarto o vinho porque a rolha tá ruim. Gente, prova o vinho. Quantas vezes, e esses vinhos de guarda, o Geraldo, eu no chatos, é por aí mesmo. Quantas vezes eu já peguei vinhos, e até mesmo em restaurantes, o garçom foi abrir e quebrou a rolha. Isso é comum também, porque às vezes o vinho ficou em pé, o vinho ficou deitado, depois ficou em pé de novo. Rolha de cortiça, o vinho tem que estar deitado, o líquido tem que estar em contato com a rolha, para umidificar e ela estufar e ela criar uma vedação perfeita. A partir do momento que você não faz isso, ela não vai estufar, ela vai começar a murchar. E aí começa a entrar esse oxigênio demasiadamente. Então, às vezes, um processo de guarda que você teria de 5 anos, você acelerou para 1 ano. Então, por isso que eu não gosto de condenar o vinho. Você precisa provar o vinho, tá? Então, toma cuidado com isso. E, às vezes, quebrou a rolha. Tenta resgatar essa rolha. Não descarta o vinho que ele vai estar ruim, não vai. Sabe? Claro que pode estar, óbvio que pode estar, mas também pode não estar. Então tenta colocar o abridor com cuidado. Quem tem um abridor de pinça, tenta resgatar a rolha. Se não conseguiu, você tentou, realmente a rolha está esfarelando. Infelizmente, gente, nós não somos profissionais, estamos na nossa casa, ok? Eu não estou falando isso para profissional. Empurra a rolha para dentro da garrafa. Tenta pegar o decanter. Pega uma peneirinha ou uma redinha.
Tem várias redes, eu até na próxima live eu mostro que eu coloco até em cima do decanter, para eu não, de repente, não cair um bicho, alguma coisa, um inseto, né? Às vezes eu tô ao ar livre, poxa, fui no banheiro, voltei, imagina, eu coloco uma redinha. Usa essas redinhas para você, como se você quisesse coar o vinho, para esse excesso de rolha não vir, e você aproveite seu vinho. Porque imagina tu descartar um vinho que no geral vai ser um vinho caro, vai ser um vinho de 300, 250, e só porque você viu que a rolha quebrou, você já descartou. E aí, se você não gosta disso, compra screw cap, compra um vinho que você sabe que vai estar pronto para o seu consumo. Tem o Freixenet Cava, mas não sei se é um frisante ou se é um espumante. Marcelo, Cava é uma denominação de origem onde produz os melhores espumantes espanhóis, tá? Tá na região de Catalunha. Então, para você ser Cava, você precisa passar pelo método tradicional, que é a segunda fermentação feita dentro da própria garrafa. Um cava é um espumante, não é frisante. E no geral ele é seco, vai estar escrito no rótulo Brut. Pode ter demi-sec, que aí vai ser doce, mas no geral são brutes e são maravilhosos. O Freixenet é uma das marcas muito famosas, a Codorníu. Então, nossa, eu sou apaixonada. Inclusive, ano passado ou retrasado, visitei e olha, eu fiquei encantada com o que eu vi, caves subterrâneas, é maravilhoso. Ida, você é ótima, esse jeito de falar sobre vinho, obrigada. Eu gosto muito de simplificar, tá, gente? Eu acho que durante muitos anos o mundo do vinho acabou criando alguns rótulos, algumas coisas que afastou o consumidor. Então eu gosto muito de aproximar. Eu quero que as pessoas bebam vinho, eu quero que as pessoas bebam vinho barato, vinho caro, vinho médio, sabe? Beba o que você pode beber. Beba o que te dá prazer. O melhor vinho do mundo é aquele que te dá prazer. Então não adianta eu falar aqui para você comprar um vinho de R$150 se você não vai gostar de determinadas características. Compra o seu vinho barato, não tem problema. Inclusive até fico muito chateada. Tive até um depoimento no meu curso que foi tão lindo. Falou, uma aluna minha falou assim: Paulo, o que eu mais gosto em você é que você não humilha ninguém. Falei, gente, como pode isso, né? Aí vai chegar uma pessoa que entende tudo de vinho, vai humilhar o outro. Que isso, gente? Que mundo é esse que a gente tá vivendo, gente? Vamos beber vinho, vamos falar de vinho, vamos, sabe? Se eu não gostar, de repente, de um rótulo que você tá degustando, eu jamais vou falar que o vinho é ruim. Não existe isso. Existe o seu gosto pessoal. E existe respeito. Gente, vamos mudar isso, vamos parar com esse negócio de que o vinho bom é vinho caro. Isso é mito, não é. O vinho bom é o que cabe no nosso bolso. E principalmente no nosso gosto, que não tem sentido eu gastar R$200 e não gostar do vinho. E foi o que eu falei em relação ao vinho de guarda. Será que ali tem determinadas características que vão te agradar? Sabe? E com certeza, gente, tem o contrário. Tem pessoas que não gostam de vinhos jovens, gostam de vinhos encorpados. E aí, quem tá certo? É o que gosta do vinho leve ou do que gosta do vinho encorpado? Tá certo é quem gosta de vinho. E não fica com essa besteira de ficar criticando os outros. Tá? Deixa eu ver aqui. Terrível ver você falando sobre vinho. Você fala degustando. Com certeza, gente. Imagina, eu vou falar de vinho sem degustar. Tenho prazer, não a influência do sendo chato. Muito bom, gente. Obrigada. Olha, vamos para um próximo. Falei, então, já adiantei sobre a rolha de cortiça. Já tinha falado no início, mas eu tinha anotado aqui em relação aos aromas que a gente encontra no vinho, né? Então, pessoal, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de identificar os aromas que estão no vinho. Começa com isso me agrada ou isso não me agrada. Acho que é um grande caminho. Se tem alguma coisa aqui que me incomode, você começa a notar. Poxa, eu bebi um vinho, nesse caso, né, que não é o meu caso, que eu adoro meu vinho, mas Malbec, Cabernet e Bonarda, me incomodou. Você começa a tomar nota. Aí você depois prova um 100% Malbec, prova um 100% Cabernet, prova um 100% Bonarda. Aí tenta ver se aquilo que te incomodou tem algum desses vinhos. Aí você já começa a criar uma zona de conforto, entendeu? Isso é muito bacana, que você vai identificando. Então, você não precisa entrar no detalhe de que, eu não... é morango, é framboesa, é café, é chocolate. Não entra nesse detalhe, entra nas famílias. Tem uma nota frutada, tem uma nota vegetal,
Ah, tem uma nota animal, tem especiarias. Depois você entra no detalhe, isso é com o tempo, tá? E tudo isso que eu tô falando aqui não é adicionado no vinho. Eu não coloquei pimenta do reino, eu não botei cominho, eu não botei café, não botei morango. Tudo é no processo de produção do vinho, desde a fermentação até a guarda, estágio, envelhecimento e barris de carvalho. Todos esses processos vão dando notas aromáticas ao vinho. Tudo proveniente da uva, ou do envelhecimento da barrica, da fermentação, ou do tempo do vinho na guarda, na própria garrafa. O vinho vai evoluindo e vai ganhando, adquirindo outras notas aromáticas. Tudo proveniente dos processos, nada adicionado. Problema das suas lives é que dá vontade de beber. Gente, por favor, né? Se eu fizer uma live aqui e vocês não tiverem com vontade de degustar um vinho, eu vou ter que mudar de profissão, né? Pelo amor de Deus. Ó, eu gosto de beber vinho de 17 a 600 reais. É isso aí, gente. Manuel, você falou muito bem. É isso. E cada dia você vai ter uma proposta diferente e você vai escolher o seu rótulo. Então vai ter um dia especial que eu vou escolher meu vinho de guarda, um vinho especial. Meu dia a dia, eu vou escolher um vinho mais barato, aí eu vou preparar uma carne de caça. Eu não preciso escolher um vinho caro, mas eu preciso escolher um vinho com estrutura. Hoje eu vou ficar na saladinha com os aperitivos. Eu preciso de um vinho leve. Então isso não tem a ver com preço, tem muito a ver com o que você vai degustar, tá bom? Amo vinho tinto, mas eu tenho receio de manchar meus dentes. Mito ou verdade? Com certeza vai manchar o dente, tá, Vitor? Te dou uma dica, ó. Meus dentes são brancos. Eu vou no dentista, no meu dentista uma vez por ano, no caso de pensar em clareamento, tá, gente? Mas eu vou com mais frequência para fazer limpeza. Mas qual a dica que eu dou? Não fica passeando com vinho na frente do dente. As pessoas bebem vinho colocando o vinho no dente. Coloca o vinho para dentro da boca, aqui mais para dentro da língua. Então eu jogo o vinho para dentro da minha boca, sabe? Não sei se vocês repararam, eu não passeio com vinho no meu dente. Eu jogo ele pra dentro aqui, ó. Então tenta evitar isso porque mancha mesmo, faz parte. É que nem café. Gente, café, Coca-Cola, tudo que tem elemento corante vai manchar o vinho. Eu bebo café pra caramba, chá. Então assim, precisa cuidar. Então, toda hora água. Então uma taça de vinho, uma taça de água. Aí sim a água você passeia, sabe? Cecília, adoro as lives. Obrigada, meu amor. Outro mito, né? Que é uma exceção, assim, do 100%, tá, gente? Carne branca com vinho branco, carne vermelha com vinho tinto. Até pode ser, com certeza. É uma regra básica da harmonização. Mas você pode misturar? Com certeza. Você precisa ter equilíbrio. Então, dependendo do molho, dependendo da estrutura, da cocção do teu prato, você consegue passear por isso. Então, exemplos de peixes que vão com vinho tinto. E, claro, tem que ser um vinho tinto leve, né, gente? Não vamos pegar um vinho encorpado. Mas o bacalhau, o salmão, que são peixes com gordura. Então, você pode ir para o vinho tinto. Agora, poxa, eu vou pegar um peixe grelhado e vou degustar um Malbec argentino. É muita, né? É muito afastado, né? Você tem que estar ali, ó, na balança, no equilíbrio, no máximo isso. Evita o radicalismo. Então, vou degustar uma picanha cheia de gordura com um vinho branco leve, um Pinot Grigio. Não. Vou degustar com rosé. Opa, já tá chegando aqui. Então, o peixe grelhado com Malbec. Não. Mas, poxa, eu já vou com bacalhau, com Pinot Noir. Então, já sabe, você já começa. Então, sempre pensa numa balança, estrutura. Para você determinar a melhor harmonização, você sempre pensa no principal elemento do seu prato. Então, se você tá com uma carne e com uma massa, por exemplo, qual é o principal elemento? É a massa ou é a carne? É a carne. Então, pensa na carne e na harmonização. Não, é a massa, porque tem, vamos dizer que seria um filé mignon sem molho. E você tá com uma massa com cogumelos, com molho muito temperado na massa. Então aí a massa já começa a ser a estrela do seu prato e não a carne. Mas é um filé ao poivre. Opa, é o filé ao poivre que vai ser a estrela do prato. Então nele que você tem que pensar na harmonização.
É só escovar o dente depois de beber a tintura. Exatamente, escovar o dente toda hora após. Agora, antes de escovar o dente, gente, passa uma água, tá? E de preferência sem ser gelada, porque às vezes o escovar o dente também, esse atrito. Então, é sempre bom você lavar com bastante água para você tentar tirar o máximo desse corante do dente. E aí depois você escova o dente. Ah, gente, muito bom. Ah, olha, 1 minuto, gente, acabou a live, não acredito. Olha, pessoal, muito obrigada. Tinha outros temas para falar. Pode deixar que semana que vem eu volto com outra live com um tema super bacana. Quem quiser me mandar dicas, Paula, fala disso. Poxa, eu tô com a dúvida. O Kilder me mandou antes, né? E já era um dos temas que eu ia falar, mas foi muito simpático. Então troca comigo mensagens, tá? Eu agradeço muito o carinho de vocês. Fica atento, porque em setembro eu tô abrindo minha nova turma do curso. Enquanto isso, eu dou muito conteúdo gratuito, respondo as mensagens de vocês. Então, obrigada pelo carinho. Ó, o Luiz, meu aluno querido. Ai, que bom. Olha, super beijo. Amanhã tem aula, ó, pessoal da minha turma, hein? Amanhã espero vocês, 19 horas no Zoom. Quem não tá nas aulas, não se preocupa, semana que vem eu volto na live. Fico mandando muito conteúdo pra vocês, tá? E pode